Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Costa, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 19, que tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, com ênfase no coeficiente angular de reta. Detalhamento, razão. Então, pegue o seu material, organize direitinho e anote tudo da nossa aula. E sem mais demora, vamos à nossa aula. E nesta aula vamos conhecer, e aprender sobre razão, inclusive algumas aplicações aí do nosso conteúdo de razão. Então vamos descobrir o que é razão e onde é que a gente aplica, a nossa razão. Como vocês estão vendo, estou num campo de futebol. Eu posso utilizar nos esportes a razão? Claro que pode. Imagine que eu tenho um atacante, o atacante do meu time ele é muito bom, que a cada 5 chutes, 3 são gol. Entendeu? Então, significa o quê? Que a porcentagem ali, a razão de acerto é de 3 em 5 chutes. Entenderam mais ou menos como é que funciona a nossa razão? Mas não se preocupe não, que ao longo aqui da nossa aula nós vamos aprender muito e ver, claro, várias aplicações aqui da nossa razão. Inclusive, vamos começar pela primeira. Bora lá! No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está num bom dia. Vocês viram aí? A Cláudia está num bom dia. A cada 10 saques, ela acerta 9. Então, para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. E essa fração é exatamente uma razão, onde a gente tem número de saques certos e total de saques. Então, a cada 10 saques, 9 são os que Cláudia consegue acertar, ok? Então, essa é a nossa razão. Nesse caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques. Então, ela acerta 9 a cada 10 saques. Certinho? Vamos para outra aplicação, Outro exemplo. Vamos lá. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Muito bom. Viram aí? Temos o número de candidatos e temos o número de vagas. Então, vamos comparar esses dois números, dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Então, no caso, são 240 candidatos e 120 vagas. Melhor. Isso aí mesmo, tá certinho. Então, basta a gente dividir 240 por 120. E para que eu quero saber disso? É para saber quantos candidatos eu tenho para cada vaga. Então, significa que para cada vaga eu tenho 2 candidatos, Há 2 candidatos para cada uma das vagas deste concurso. Entendido? Então, dizemos que há 2 candidatos para cada vaga ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2, ou seja, eu tenho uma vaga para cada 2 candidatos do meu concurso. Certinho? Continuando, nas duas situações apresentadas, comparamos 2 números usando uma divisão. Então, vocês viram que na primeira tinha ali uma fração, toda fração é uma divisão, e na segunda nós também temos uma divisão. O quociente obtido é a razão entre esses 2 números, tomados na ordem considerada. Seguindo, sendo A e B 2 números racionais, com B diferente de 0. Professor, por que o B tem que ser diferente de 0? Porque o B vai ficar
como denominador da nossa fração, tá bom? E a nossa fração nunca pode ter um denominador igual a zero. Não existe divisão por zero, tá bom? Denomina-se razão entre A e B ou razão de A para B. O quociente A sobre B, né? Ou A dividido por B. A razão A sobre B ou A dividido por B pode ser lida de uma das seguintes maneiras. Então, vamos lá. Temos várias formas que a gente pode ler a nossa razão. Ou a gente pode dizer razão de A para B, ou a gente pode dizer A está para B, ou apenas A para B. São as três formas que a gente pode dizer, né, sobre a nossa, né, a forma na nossa razão, considerando a nossa primeira informação e B, a nossa segunda informação, tá bom? Então, a ordem que a informação é pedida também é muito importante. Você não pode trocar as ordens, tá bom? Porque senão, logicamente, o nosso resultado vai dar ao contrário. Os termos de uma razão recebem nomes especiais. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número consequente, tá bom? Então, aí, para representar, o numerador na nossa fração vai ser o antecedente e o denominador da nossa fração vai ser o nosso consequente. Assim também como na forma de divisão. O primeiro vai ser o antecedente e o segundo vai ser o consequente. Ok? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá, mais um exemplo. Olha aí a nossa jogadora de basquete, né? Olha, muito bom. Olha aí como ela acerta bastante aí os seus arremessos, né? Está num excelente dia. Então, vamos aí verificar mais uma razão, agora no caso do nosso basquete. Olha aí, qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos à cesta feitos por Susan? Observe, 9 dividido por 15. O que isso significa? Que a cada 15 arremessos, a Susan acerta 9, né? Foi o que eu falei. Prestem bem atenção na ordem em que é dita as informações. Qual é a primeira informação? Né? O número de acertos. Então, se a primeira informação é o número de acertos, será o primeiro número que irá aparecer. E a nossa segunda informação é o número total de arremessos, que é exatamente o nosso segundo número que irá aparecer. Então, minha primeira informação, primeiro número, 9. Segunda informação, segundo número, 15. Então, significa que quando Susan arremessa 15 vezes, ela acerta 9. Lembrando que nós sempre temos que simplificar as nossas frações, tá bom? Então, temos aí o número de acertos, o número total, e a gente vai simplificar a nossa fração. Então, a gente vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, você vai ter que reparar aí, observe bem aí, qual é o número que eu consigo dividir tanto o numerador como o denominador. No nosso caso aí, 9 sobre 15, eu consigo dividir os dois números por 3. Os dois números são divisíveis por 3, tá? E aí, 9 dividido por 3 é 3, e 15 dividido por 3 é 5. Então, significa que a cada 5 arremessos, Susan acerta 3, né? E aí a gente tem a nossa razão, 3 para 5, ou seja, para cada 5 arremessos à cesta, Susan acertou 3. Ok? Deu para entender como é que funciona a nossa razão? Né? Mas, vamos continuando. Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Ok, agora vocês viram que a gente vai aplicar um pouco de razão dentro da nossa geometria. Lembrando aí a nossa área, né? Então, como é que a gente calcula a área de um retângulo?
base vezes a sua altura, ok? Outro ponto muito importante quando você trabalha com razão, você precisa trabalhar sempre com as mesmas medidas. Então, se uma medida está em metros, a outra também terá que ser em metros. Se uma está em centímetros, a outra também terá que ser em centímetros, tá bom? Então, para calcular a razão, devemos expressar as medidas na mesma unidade. Ou seja, 1 metro é o mesmo do que 100 centímetros. 1,2 metros é o mesmo do que 120 centímetros. Ok? Então, fizemos aí a nossa conversão. Vamos agora calcular a área de cada região retangular. Então, o nosso primeiro retângulo, né, aí a gente vai representar A1, né, a área do primeiro retângulo, ele é 60 por 40, ou seja, 60 centímetros de base por 40 centímetros de altura. E como é que a gente calcula a área? Base vezes altura. Então, 60 vezes 40, nosso resultado, 2.400, como a unidade é centímetros, e a área ela é sempre ao quadrado, então 2.400 centímetros quadrados. Representados aí a área do nosso segundo retângulo, tá? Que ela estava em metros, e nós convertemos, ok? Então, base, 120 centímetros, altura, 100 centímetros. Cálculo da área, base vezes altura. Então, 120 vezes 100. Resultado, 12.000 centímetros quadrados. Agora, a gente vai ver a razão entre essas duas áreas. A área do retângulo 1 em cima, a área do retângulo 2 embaixo. 2.400 em cima, 12.000 embaixo, certo? Lembrando que a gente obrigatoriamente precisamos simplificar, tá bom? Então, fazendo a nossa simplificação, vai ficar 1 sobre 5, ou 1/5. O que é que isso significa? 1 para 5, ou seja, a área do retângulo 2, ou seja, o nosso retângulo maior, equivale a 5 vezes a área do nosso retângulo 1, que é o retângulo menor. Por que que deu 5 vezes? Porque significa que a área está 1 para 5, tá bom? Então, o maior está 5 vezes maior do que o nosso retângulo menor. Ok? Compreendido? Vamos seguindo? A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Então, aí é um lembretezinho. Se uma medida está em centímetro, a outra também tem que estar em centímetro. Se uma está em metros, a outra também tem que estar em metros. Ok? Mas não vamos ficar aqui só nos exemplos, né, falados. Vamos agora calcular. Vamos aí um exemplo para a gente calcular. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Tá? Então, temos aqui os nossos alunos, ó, meninos e meninas. Tá? Durante a manhã, temos 15 meninos e 21 meninas. À tarde, nós temos 16 meninos e 20 meninas. E à noite, nós temos 14 meninos e 25 meninas. Ok? Calcule a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Nosso item A, no período da manhã. Então, o que eu falei para vocês, prestem atenção na ordem em que está sendo pedidas as informações. Quem vai ser o nosso primeiro número, ou seja, nosso numerador? Vai ser o número de meninos. Tá? Nosso segundo número, ou o nosso denominador, será o número de meninas. Tá? Então, prestar bem atenção para não confundir na hora de colocar as nossas informações.
Então, no período da manhã, quantos meninos nós temos? 15 meninos e 21 meninas, ok? Então, a nossa razão vai ser o quê? 15 sobre 21. Como eu falei, obrigatoriamente, nós precisamos simplificar a nossa fração. Então, eu preciso pensar em um número que tanto o 15 como o 21 seja divisível. E aí, eu sei que o meu 15 eu posso dividir por 3 e o meu 21 eu também posso dividir por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. Tá, o que isso significa, professor? Que no turno da manhã temos 5 meninos para cada 7 meninas. Tá bom? Então, aqui a nossa razão entre o número de meninos e o número de meninas da turma da manhã. Agora, vamos verificar a turma da tarde. Então, aqui a nossa turma da tarde. Tá? Fazendo o mesmo processo. Então, vamos ver aqui o número de alunos. Durante a tarde, nós temos 16 meninos e 20 meninas. Tá? Então, 16 meninos e 20 meninas. Então, agora eu tenho que pensar em um número que eu consiga dividir tanto o 16 como o 20. Tá bom? E aí eu sei que esses dois números eu posso começar pelo 2, porque os dois são pares. Professor, os dois também podem ser divisíveis por 4. Eu posso por 4 direto? Claro. Tá? Você já pode dividir pelo 4 só de uma vez. Mas, caso você tenha dúvida, ainda tenha dificuldade, vá passo a passo. Os dois números são pares. Se são pares, a gente consegue dividir por 2. Então, 16 dividido por 2, 8. 20 dividido por 2, 10. Ok. Já está na minha forma simplificada? Ainda não. Então, eu tenho que ainda ver outro número que eu posso dividir tanto o 8 como o 10. Como os dois números são pares novamente, então eu vou dividir novamente os dois por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Ok, agora já está na forma simplificada. E o que significa? Que na turma da tarde temos 4 meninos para cada 5 meninas. Ok? Vamos aí continuar com os nossos exemplos. Agora, a turma da noite. Então, quantos alunos, meninos e meninas, eu tenho na turma da noite? Turma da noite eu tenho 14 meninos e 25 meninas. Então, 14 meninos e 25 meninas. Ok, eu tenho que pensar em um número que eu consiga dividir tanto o numerador como o denominador. Ah, professor, não existe esse número. Ok, então já que não temos aí um divisor comum, eu deixo exatamente nesta forma. Então, significa o quê? Que na turma da noite, para cada 14 meninos, eu tenho 25 meninas. Tá bom? E agora nós vamos ver somando os 3 períodos. Tá? Então, somando aí os 3 períodos,
qual é a razão entre o meu número de meninos e meu número de meninas. Tá? Então, eu vou somar todos os meus alunos. Então, vou somar 15 mais 16 mais 14. Aqui eu vou ter 45. E eu vou somar 21 mais 20 mais 25. E aqui eu vou ter 66. Então, número de meninos somando os 3 turnos, 45. Número de meninas somando os 3 turnos, 66. Meninos, 45. Meninas, 66. Agora eu vou pensar, tá, em um número que eu possa dividir tanto o 45 como o meu 66, tá? Eu sei que o 2 não pode ser porque o 45 não é par. Mas e o 3? Será que eu posso dividir os 2 por 3? 45, eu consigo dividir por 3? Claro que eu consigo. 45 dividido por 3 vai ser igual a 15. 66 dividido por 3 também dá? Claro que sim. Vai dar 22. Ok? Então, 45 dividido por 3, 15. 66 dividido por 3, 22. Ainda há outro número para eu continuar simplificando? Não. Tá bom? Então, o que significa? Que eu somando os 3 turnos, para cada 15 meninos, eu tenho 22 meninas. Tá bom? Então, logicamente, eu tenho mais meninas do que meninos. Tá bom? Vamos aí ver outro exemplo. Né? Nosso exemplo 2. Quando colocadas em uma balança, uma caixa A pesou 800 gramas. E uma caixa B registrou 3 quilogramas. Qual é a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A, então, olha a ordem das minhas informações, e o da caixa B? Então, eu sei que meu primeiro número vai ser o da caixa A, porque é a nossa primeira informação. E o nosso segundo número será o da caixa B, porque é a nossa segunda informação. Ok? Então, primeiro número, o da caixa A, 800 gramas. Tá? E o nosso segundo número da caixa B, 2 quilos. Vocês estão reparando que tem alguma coisa errada? Pois é, eles estão em unidades diferentes. Observe que um está em gramas e o outro está em quilogramas. O que isso significa? Que eu preciso deixar os dois na mesma unidade. Tá? Então, eu sei que 1 quilograma são quantas gramas? 1000 gramas. Tá? Então, logicamente, 2 quilogramas vai ser 2000 gramas. Tá bom? Então, agora sim eu posso continuar verificando aqui a minha razão. No meu denominador, eu preciso colocar o meu valor em gramas. Então, vai ser 2000. Vamos simplificar. Eu já vou facilitar aqui, cortando os meus zeros. Lembrando que eu só posso cortar os meus zeros na mesma quantidade. Então, se eu só tenho 2 zeros em cima, eu só posso cortar 2 zeros embaixo. Tá bom? Por isso, eu não cortei este terceiro aqui, porque eu só tenho 2 em cima. Então, em cima me sobrou um 8,
e embaixo me sobrou 20. Ah, eu ainda consigo simplificar? Claro, os dois são números pares. Então, eu consigo dividir tanto um como o outro por 2. Então, 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Ainda consigo simplificar? Claro que sim. Ainda tenho dois números pares. Então, eu ainda posso dividir por 2 novamente. E aí eu vou ter quem? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Ok? Então, aí a nossa razão é 2/5. Tudo bem? Deu para compreender como é que funciona o nosso cálculo de razão? Tá? Então, vamos aqui ver um outro exemplozinho. Vamos lá. Temos aqui uma sala de aula, tá? Nesta sala de aula, eu sei que a razão entre o número de meninos e o número de meninas eu sei que a razão do número de meninos e o número de meninas é 2/3 ou 2/3, ok? Então, a razão entre meu número de meninos e meu número de meninas é 2/3. Sabendo que eu possuo nessa sala, certo? 21 meninas. A pergunta é: quantos meninos há nesta sala? E aí, pessoal? Quantos meninos há nesta sala? Sabendo que eu tenho 21 meninas e que a razão é 2/3. E agora, como é que eu vou resolver? Vamos lá. A gente sabe que a razão é 2/3. Ok. Nesta ordem, quem é a minha primeira informação? Número de meninos. Certo? E quem é a nossa segunda informação? Número de meninas. Então, o número de meninas vai ser 21. Tá bom? Então, eu coloquei cada um no seu lugar. Tá? E agora eu tenho uma igualdade, né? Temos duas frações, onde a primeira tem que ser igual à segunda. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Minha multiplicaçãozinha aqui, cruzada, ou produto dos extremos pelo produto dos meios. Ok? Então, sempre procure começar pelo que tem a letra. Tá? Então, qual é o que tem a letra? 3 vezes x. E aí o nosso segundo é 2 vezes 21. Tudo certo? E agora basta a gente resolver a nossa equaçãozinha, né? Então, 3 vezes x, número com letra, eu não posso resolver, então continuo aqui 3 vezes x. E 2 vezes 21 é igual a 42. Tá? Eu preciso deixar o meu x sozinho, então o 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. Então, passa dividindo. E aí, basta eu efetuar aqui a minha divisão. 42 dividido por 3, então meu x é igual a 14. Tá bom? E aí, o que é que significa esse 14? É o que a gente estava procurando. É o nosso número de meninos. Então,
Se eu tenho ali na minha sala de aula número de meninos e meninas numa razão 2:3, e eu sei que são 21 meninas, então eu tenho 14 meninos. Tudo bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de razão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!